E um jogador que a gente estava vendo até a semana passada é complicado. Para quem não está sabendo, um jogador do São Bento morreu. Ele foi encontrado morto no sábado. Tem imagens dele, é o meia Daniel, de 24 anos. Imagens, inclusive, do treino de sexta-feira, Thiago. De manhã no SIC, que a gente acompanhou, estava treinando normalmente. Aí ele ganhou folga, porque ele não estava relacionado para o jogo. Essas imagens já são mais antigas. E aí, na sexta-feira mesmo, ele foi para Curitiba. No sábado à tarde, ele foi encontrado morto num matagal em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, né? O Daniel chegou aqui ao São Bento em junho por empréstimo do São Paulo para disputar o Brasileiro da Série B. Ele foi revelado pelo Cruzeiro e ganhou fama nessa passagem aí pelo Botafogo do Rio. Em nota oficial, a direção do São Bento, vários clubes pronunciaram, o São Bento disse, né, que ainda não se sabe a causa da morte e, claro, se solidarizou com a família do jogador. Vários clubes, né, do jogador, o Cruzeiro, onde ele foi revelado, o próprio Botafogo, o São Paulo, o Coritiba, a Ponte Preta, né, e numa apuração de hoje de manhã, até o repórter nosso aqui do Globoesporte.com, né, o Emílio Bota, conversou com o Marcelo Cordeiro, que é um dos líderes, né, do time, lamentou bastante, obviamente, disse que o elenco tá até de certa forma abalado, claro, né, como eu disse, sexta-feira ele estava com todo mundo treinando, e disse que o Daniel era muito tranquilo, até uma impressão nossa, ele sempre foi muito sossegado, muito educado, muito na dele, e que o Daniel, ele buscava muito espaço no futebol, porque apesar de ter passado pelo São Paulo, pelo Botafogo, ele tinha um problema sério no joelho, né? Então ele estava com essa dificuldade de ter sequências. No São Bento mesmo foram só 2 jogos, contra o Criciúma lá no primeiro turno e contra o Avaí numas rodadas atrás. O corpo do jogador ainda está em Curitiba, né, no Instituto Médico Legal, né, foi liberado, e o velório e o enterro estão previstos para amanhã na cidade de Conselheiro Lafayette. A polícia investiga o caso, como conta pra gente o repórter. A repórter Vanessa Rumor tem as informações ao vivo de São José dos Pinhais. Vanessa, boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Terminou agora há pouco o depoimento de uma testemunha que esteve com Daniel antes do crime. Essa testemunha se apresentou de forma voluntária, de forma espontânea aqui na delegacia e veio acompanhada de um advogado. Esse depoimento durou em torno de 3 horas e o delegado que cuida do caso já ouviu outras testemunhas e, por enquanto, não revela mais detalhes da investigação. Já ouviu, inclusive, parentes do jogador do Daniel. A Polícia Civil do Paraná, como eu disse, não dá muitos detalhes, não revela muitas informações, mas diz que a investigação está avançada. O Daniel foi assassinado na madrugada do sábado. Segundo a polícia, o corpo dele tinha sinais de tortura, cortes com faca e foi encontrado num matagal em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Ontem à noite, o corpo do jogador foi levado para Minas Gerais, onde mora a família. O corpo do meio-campista chegou a Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, por volta de 10 da manhã. Está sendo velado num ginásio esportivo. O enterro está marcado para 4h30 da tarde. Algumas pessoas foram ao velório com camisa de times por onde Daniel passou, como São Paulo, Botafogo e Cruzeiro. As férias do futebol, passava um mês aqui em Lafayette com a gente aqui, e querido de todo mundo, nunca brigava com ninguém. Amigos e jogadores de futebol prestaram homenagens. Começamos aqui no clube da cidade, no Centro Luz, jogamos na escola também e depois, em 2013, a gente reencontrou no Botafogo, fomos campeões na base. E é pedir para Deus confortar os corações nossos e também de todos os familiares. O corpo foi encontrado no fim de semana num matagal, na região metropolitana de Curitiba. A reportagem é de Andressa Almeida. Estas são imagens do último treino de Daniel na sexta-feira. Ele não estava na lista de convocados para o jogo do São Bento contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana. De folga, Daniel viajou para Curitiba rever os amigos. Foi assassinado na madrugada de sábado. Segundo a polícia, o corpo apresentava sinais de tortura e cortes com faca, um deles na região do pescoço. O corpo estava neste matagal em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que os parentes da vítima já foram ouvidos e que as investigações estão avançadas. Ele veio aqui a passeio na casa de conhecidos. Vamos ver se conseguimos chegar até o autor do crime. Daniel tinha 24 anos. O corpo dele vai sair agora à tarde aqui de Curitiba e vai ser levado para Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde mora a mãe do jogador. Daniel deixa uma filha de 1 ano. Segundo a assessoria do jogador, a família de Daniel está muito abalada e preferiu não gravar entrevista. Daniel atuou 6 anos como jogador profissional, mas sofria demais com as lesões. Nos últimos 2 anos, passou por Curitiba, Ponte Preta e São Bento.
Os clubes divulgaram notas lamentando a morte do jogador. Daniel foi revelado pelo Cruzeiro. Nas redes sociais, o clube mineiro lamentou a morte do jogador e prestou condolências aos familiares e amigos. E foi no Rio de Janeiro que o jogador ganhou destaque e ficou conhecido no futebol. O Botafogo contou em seu site oficial a trajetória de Daniel e manifestou solidariedade à família. No clube carioca, ele ganhou um apelido da torcida. Foi comparado ao argentino Messi, o que o próprio Daniel comentou quando foi contratado pelo São Paulo. Esse apelido acho que veio da torcida do Botafogo, né, que tinha um carinho imenso por mim. Daniel esteve no elenco do São Paulo de 2015 a 2016. Tinha contrato com o tricolor paulista até o fim deste ano. No treino de ontem, 1 minuto de silêncio. O capitão do time, Hudson, falou em nome dos jogadores e da comissão técnica. Eu particularmente era próximo do Daniel, é um menino batalhador que se superou, teve problemas de lesões e estava sempre se superando para que pudesse ter força de jogar. E infelizmente aconteceu essa fatalidade com ele. A repórter Vanessa Rumor está acompanhando o caso. Boa tarde, Vanessa. Oi, Doni. Ótima tarde a todos que nos acompanham. O delegado Amadeu Trevisan, responsável pelas investigações, começou a falar agora há pouco sobre as prisões e mais detalhes sobre o caso aqui na delegacia de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Foram presos o empresário Edson Brites, a esposa dele, Cristina Brites, e a filha do casal, Alana Brites. Todas essas prisões são temporárias. Hoje pela manhã, a polícia foi até o endereço da família aqui na cidade de São José. E as prisões, então, portanto, foram hoje de manhã de Edson e Alana. A equipe ficou em torno de 1 hora na casa dessa família e saiu levando pai e filha. A mãe, Cristina, já estava presa desde ontem à noite. De lá, seguiram para o local onde Daniel foi encontrado, um matagal na área rural aqui do município. O corpo dele apresentava sinais de tortura e cortes com faca. Depois, seguiram aqui para a delegacia. Existe a previsão de que o empresário, o Edson, seja ouvido oficialmente pela polícia ainda hoje à tarde e numa entrevista à repórter Carolina Wolff, o empresário diz que matou o jogador Daniel com uma faca. Edson Brites, comerciante, contou que na noite do crime estava na festa de 18 anos da filha, numa casa noturna de Curitiba. Ao fim da festa, a filha, Alana Brites, convidou um grupo de 8 amigos para continuar a comemoração na casa da família. Daniel foi junto. O comerciante disse que a esposa estava passando mal e ficou dormindo no quarto, enquanto a festa continuava no resto da casa. E de repente, uns 40 minutos que eles tinham chego, eu escuto gritos. Socorro, socorro, socorro. Quando eu cheguei no meu quarto, fui forçar a porta fechada. Falei, meu Deus, a Cris não fecha a porta. Eu peguei e dei uma ombrada na porta e arrebentei a porta. Quando eu me deparo, o Daniel está em cima dela, tentando estuprar a minha mulher. Nesse momento que eu vi isso, eu saí de mim. Eu fiquei desesperado. Edson Brites disse que agrediu Daniel por cerca de 5 minutos, com a ajuda de amigos, e que depois colocou a vítima no porta-malas do carro, sem saber se ele estava acordado, e levou até o matagal, onde o corpo foi encontrado. Foi você que matou ele? Sim. Como que você matou? Foi com que arma você usou? Uma faca. Hoje pela manhã, uma testemunha que também estava na casa falou sobre o que viu. O rapaz que veio a óbito estava apanhando muito. No que tiraram ele do quarto, jogaram ele para fora, um pouquinho para fora da garagem, e ali continuaram a espancar ele. A polícia está investigando mensagens entre Daniel e amigos. Numa delas, Daniel conta que estava em uma balada e depois foi para a casa de uma menina e que lá tinham várias outras meninas dormindo espalhadas. Olha, a polícia teve acesso a mensagens em que Daniel mostra uma foto de Cristina Brites dormindo. Ele mostra essa foto para um amigo. O amigo, então,
pergunta se ele teria relações sexuais com ela. O Daniel teria dito que sim, que teria relações sexuais com Cristina Brites, a esposa do empresário preso hoje. E esse amigo pergunta se ele teria coragem de fazer isso com a mulher acordada ou dormindo. E depois disso, esse amigo não teve mais respostas de Daniel, né, do jogador. A gente continua, Doni, acompanhando esse caso aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É contigo aí no estúdio. Vanessa, obrigado pelas informações.